Nossa chamada à adoração. Vamos ficar de pé para a gente ouvir a santa convocação do Senhor, o seu culto, e logo em seguida a gente vai cantar um hino 6, então já permanecemos de pé e cantemos esse hino. Salmo 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Verso 4. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Amém. Ao Deus supremo, benfeitor, anjos e homens dei louvor, ao Deus o Filho, ao Deus o Pai, e ao Deus Espírito glória dai. Amém. Grandioso e querido Deus, nós te rendemos louvores e graça ao teu nome, porque o Senhor nos promete que habitarás no meio dos louvores do teu povo. Ó Senhor, tu és bendito, tu és maravilhoso, tu és Pai, Filho e Espírito, e é por meio do Espírito e da intercessão e mediação do Filho que nos achegamos a ti, confiantemente sabemos que estás em nosso meio, neste momento em que determinaste que o teu povo se volte em adoração a ti. Em nome de Jesus Cristo, nós assim oramos. Amém. Os irmãos podem sentar e nós vamos confessar conjuntamente a nossa fé, usando a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 8, parágrafo 5. Os capítulos da nossa confissão elas são separados por assuntos, o resumo do que a Bíblia nos ensina, os principais ensinamentos da Bíblia a respeito de cada um dos assuntos. E esse capítulo trata a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí esse parágrafo vai estar diretamente relacionado com o tema central que a gente vai ver, que é abordado na nossa mensagem, no nosso texto de hoje, que é exatamente a redenção. A gente vai ver como Boaz, ele redime, né? Ele é o redentor daquela situação e ele assim aponta de uma maneira gloriosa para o nosso Salvador Jesus Cristo. E assim diz, e assim confessamos, querida igreja, o que você confessa a respeito do Senhor Jesus Cristo. Leamos juntos. O Senhor Jesus, por sua perfeita obediência e sacrifício, Amém, amém. Vamos ao Senhor em oração. Glorioso e eterno Deus, Tu és grandioso demais, Senhor, de maneira que não podemos Te compreender plenamente, Pai, mas podemos Te compreender suficientemente, a fim de termos as nossas mentes estimuladas e interessadas, a fim de sermos cativados pela glória do Teu ser, a fim de sermos iluminados e inspirados, Senhor, não no sentido bíblico, mas, Senhor, no sentido daquilo que nos dá energia a agirmos, a vivermos para a Tua glória, Pai. Ó Deus, e à medida que até mesmo os nossos estudos aqui nos sábados vão progredindo e a gente medita um pouco mais naquilo que tem sido chamado no decorrer da história de pacto da redenção, ou aliança da redenção, a gente vai poder olhar de uma maneira mais aproximada ao Teu ser, Pai, Filho e Espírito Santo, a certos aspectos do Teu ser que fazem com que nós possamos olhar para Ti e dizer, ó Senhor, quão maravilhosos são os Teus caminhos, quão elevado é o Teu ser, ó Deus, quão insondáveis são os Teus átrios de fato, Senhor. Ó Pai, nós Te suplicamos que o Senhor nos dê cada dia mais uma visão renovada de quem Tu és, não renovada no sentido de diferente, Senhor, mas no sentido de mais profundamente enraizado na verdade da Tua palavra. Ó Deus, que a Tua Escritura salte aos nossos olhos como palavras vindas do amado das nossas almas, Senhor. Ó Pai,
nós te pedimos que cada vez mais o amor de Jesus Cristo esteja em nossos corações. Aquele que conquistou a nossa salvação como o segundo Adão, obedecendo perfeita e pessoalmente a tua lei, morrendo, recebendo sobre si a penalidade da desobediência que é nossa, Senhor, e dele é a justiça, que nele passa a ser nossa também. Que evangelho tão glorioso! Que coisa tão maravilhosa a gente poder contemplar a harmonia de tudo aquilo que Tu és, Senhor. Amor, justiça, ira, bondade, longanimidade e paciência, e ao mesmo tempo um Deus vingador de todo o mal, Senhor. É só porque a Tua justiça foi vindicada no sangue do Teu Filho que nós podemos agora, Senhor, estar seguros debaixo das Tuas asas. Ó Pai, nós Te suplicamos que cada vez mais o Teu Evangelho se demonstre como a verdade central das nossas vidas, pois o Teu Evangelho nos revela a Ti, e Tu és, Senhor, o bem supremo. É para Te glorificar, e por meio dessa glorificação que a Ti rendemos, que podemos nos deleitar em Ti para sempre, Senhor. Esse é o nosso propósito na vida. Carregamos em nós mesmos a Tua imagem. Tu nos ensina, até mesmo como sermos humanos em Tua palavra, ó Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a cada vez mais manifestarmos o fruto do Espírito em nosso meio, em nosso coração. Ó Pai, nós Te suplicamos, Senhor, que o Senhor nos ajude a olharmos para a Tua glória, para a glória do Teu Evangelho, para a glória da esperança com a qual fomos conquistados. E assim possamos, Senhor, olhar para os nossos pecados e entendermos, Senhor, que eles são distorções da Tua imagem em nós. E assim nos arrependermos dele. E assim buscarmos, Senhor, sermos lavados constantemente, Senhor. De fato, nós fomos justificados uma vez por todas. A nossa posição está determinada contigo, Senhor. Mas assim como nós não deixamos de ser filhos dos nossos pais, muitas vezes nós desagradamos aos nossos pais e olhamos a sua cara emburrada conosco, Senhor, por razões justas. E, Senhor, nesse momento nós Te pedimos que o Senhor nos perdoe os pecados, por todas as vezes que deixamos de fazer aquilo que devemos fazer, por todas as vezes que fazemos aquilo que não deveríamos fazer. Senhor, perdoa os nossos pensamentos impuros, as nossas palavras desmedidas, Senhor, e as nossas ações precipitadas. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a cada vez mais a entendermos a glória que há no Teu Evangelho. Uma glória que não nega o nosso chamado à santidade, mas uma glória que impulsiona o chamado a essa santidade. Nos ajuda a refletirmos a Tua imagem de uma maneira que traga honra e glória para o Teu nome e prazer, verdadeiro, satisfatório prazer aos nossos corações. Ó Pai, nós, Senhor, pedimos que o Senhor esteja conosco, pedimos que o Senhor proveja para o nosso pão de cada dia, de fato, que o Senhor esteja abrindo portas para trabalhos, para cada um dos nossos irmãos, que o Senhor esteja, Senhor, abençoando os seus esforços, que o Senhor esteja, Pai, ajudando-os a glorificarem o Teu nome por meio de tudo aquilo que eles fazem. Ó Pai, nós Te pedimos que o Senhor seja com aqueles que estão aflitos na alma, que o Senhor seja o seu confortador por meio do Espírito. Nós Te suplicamos por aqueles que estão doentes, Senhor, que eles achem alívio. Nós Te suplicamos por aqueles que estão distantes, que o Senhor seja com eles, Senhor. Nós Te suplicamos por aqueles que são pródigos, aqueles até mesmo a quem amamos e que percebemos, Senhor, que estão distantes de Ti, Senhor, que eles possam voltar a Ti, Senhor. Pois o Senhor está, como veremos, construindo uma família de todos os cantos do mundo, de todas as tribos, povos e raças de fato. Ó Deus, nós Te suplicamos que o Senhor nos dê força para estarmos atentos à Tua palavra pregada, que o Senhor revigore as nossas forças, que o desejo pela Tua palavra possa superar muitas vezes até o cansaço que a gente sente por estar fazendo o culto nesse horário em que ainda estamos nos acostumando, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, nos ajuda a extrairmos muito proveito dessa colheita que teremos aqui hoje. Ó Deus, sê conosco durante todo esse momento de culto. Em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que fizemos na nossa oração foi confessar os nossos pecados a Deus. E a palavra de Deus nos assegura do perdão se estamos verdadeiramente arrependidos. E ela nos assegura nos termos que temos lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, quando diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar
de toda injustiça. Não somente nos conceder um perdão no sentido judicial, mas também nos transformar pela purificação. E é interessante algo que a gente muitas vezes perde de vista nessa passagem, quando fala que Deus é fiel e justo. Por que está ressaltando a justiça de Deus ali? O que foi que Cristo fez na cruz? Ele satisfez a justiça de Deus. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E sendo assim, Deus ele não vai cobrar a mesma dívida duas vezes, feito um senhor desonesto. Mas está pago, meus irmãos e minhas irmãs. E isso é um extremo conforto para nós. Vamos ler agora a palavra do Senhor mais uma vez. Eu pediria que vocês abrissem em 2 Coríntios, capítulo 4, e ficassem de pé em reverência à palavra do Senhor e a sua leitura. 2 Coríntios, capítulo 4. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos agora, permanecendo de pé, cantar o hino número 32, o Deus fiel. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos
teus sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás, que segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a iluminação do Senhor, agradecidos a Ele pelo dom de termos a palavra de Deus, para lermos, para aprendermos, para sermos alimentados, para sermos aproximados do próprio Pai, por meio do Filho e do Espírito. E vamos pedir a sua iluminação, para que possamos entender a inspiração da Sagrada Escritura diante de nós. Glorioso e eterno Deus, graças te damos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, assentados diante da tua palavra, aos teus pés, Senhor. Deus, misericórdia, especialmente, Senhor, a mim, como teu mensageiro, Senhor, embaixador da tua palavra, Senhor, mas me colocando junto aos irmãos como servo teu assentado diante da tua palavra para aprender, para ser desafiado mais uma vez por essa palavra que me desafiou durante todo o tempo de preparação, Senhor, e de reflexão e de oração. Ó Pai, tem misericórdia de nós, nos ajuda, nos guarda, e que o meditar do nosso coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ruth capítulo 4, meus irmãos, Ruth capítulo 4. A gente encerra hoje a nossa jornada no livro de Ruth. História essa que aconteceu no tempo dos juízes e que ilustra de maneira tão bela como Deus frequentemente trabalha fora dos holofotes, orquestrando a obra-prima da redenção nos acontecimentos cotidianos.
A gente viu Elimeleque deixando a terra prometida por ocasião da disciplina pactual, da fome que veio por conta do pecado que era tão grande e espalhado por toda a terra durante o tempo dos juízes, como a gente viu. A gente viu ele deixando a terra da aliança, onde estavam as ordenanças de adoração, ao invés de arrepender-se e voltar-se para Deus. Ele colocou assim a sua linhagem em perigo. A gente viu que a sua esposa Noemi, que desde a sua morte, ali nos primeiros versículos, dominou a história, lamentando quão vazia, a tradução aí em português normalmente diz pobre, mas literalmente a palavra ali é quão vazia ela voltou para Belém. Mas a gente percebe, a gente sabia, quando a gente percebia que ela estava voltando com Ruth, que ela não estava tão vazia quanto ela imaginava. Afinal de contas, ela estava trazendo Ruth, que a gente vai ler agora no capítulo 4, que para ela era mais valiosa do que 7 filhos. No capítulo 2, elas conhecem a Boaz, um parente próximo que poderia ser a solução para todos os seus problemas ali, para o dilema da vida presente, pela necessidade de comida, pela pobreza e pela vida futura, providenciando um destino para aquela linhagem que iria morrer com a morte dos filhos de Elimeleque, mas por meio da provisão de um filho para aquela família, ele podia ser a solução para aquilo também. No capítulo 3, a gente aprendeu que o plano perfeito da redenção de Deus, ele trabalha de maneira extraordinária por meios ordinários e triunfa até sobre a imperfeição das nossas escolhas e ações. Assim a gente notou como o plano imperfeito de Noemi para Ruth conhecer Boaz resultou em bênçãos, pois Boaz iria acabar por ser o redentor daquela família, como a gente vai ler agora. E aí na última cena que a gente viu no capítulo 13, a gente lembra de Noemi dizendo para Ruth: aquietemo-nos, filha minha, e vejamos como essa questão vai ser resolvida. E aí a gente chega no capítulo 4 de Ruth. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ô fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo, para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra-a tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quiliom e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram na casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, a que Tamar teve de Judá,
pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que te será por resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naassom. Naassom gerou a Salmom. Salmom gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Até aqui a palavra do Senhor. Houve um tempo em minha vida em que eu assistia esportes regularmente, principalmente futebol e basquete. E o time da minha família, o meu time, ainda é o meu time, mas eu nem acompanho mais, é o Sport lá de Recife. O último título nacional que eles tiveram foi 2008, uma Copa do Brasil. E até hoje, ainda que a emoção da época de ter conquistado aquele título já passou faz muito tempo, a lembrança de algumas palavras que um dos principais jogadores daquele time deram numa entrevista ainda permanecem comigo. Ao ser perguntado pelo repórter como ele estava se sentindo naquele momento, o atacante Carlinhos Bala disse o seguinte: é como diz a Bíblia, nada fácil presta. Eu até hoje não achei esse versículo na Bíblia. Mas o que ele estava falando ali é um sentimento comum que a gente tem como ser humano, não é verdade? Geralmente as coisas que importam muito na vida, as coisas que exigem muito trabalho, elas têm um alto custo. Existem até estudos falando que se você tiver 2 produtos iguais e um deles for mais caro, você percebe aquele que é mais caro como sendo melhor. Mas, como eu não estou aqui para provar nenhuma tese de psicologia ou sociologia, eu só queria usar esse exemplo para apontar a gente para algo que realmente nos interessa hoje à noite, para algo que foi extremamente custoso e eternamente valioso. Como o título do nosso sermão aqui, você vê no boletim, sugere, eu estou falando sobre a obra da redenção. Eu queria que você visse aqui nessa passagem uma coisa. Essa passagem nos ensina algo valioso sobre a nossa redenção. Nos ensina que a redenção ela é extremamente custosa e conquistou, assim, um peso eterno de glória, como a gente leu lá em 2 Coríntios 4, esse peso que nos aguarda. A nossa redenção foi extremamente custosa e conquistou um peso eterno de glória. E são 2 coisas que eu queria que a gente visse hoje. Primeiro o custo da redenção, depois a conquista da redenção. O custo da redenção nos primeiros 10 versículos aqui desse capítulo, versos de 1 a 10. E aqui, logo quando a gente inicia a leitura desse capítulo, a gente já observa a integridade de Boaz, mais uma vez. Agora na sua determinação em cumprir a promessa que ele havia feito a Ruth. Veja, mais uma vez a gente confirma que esse homem é um homem de Deus. É um homem que confessa em público aquele que ele diz em particular. Não é aquela pessoa que diz uma coisa quando está ali entre a gente, mas quando está na frente de muitas pessoas em público diz outra coisa. Um homem que jura a verdade nos termos do Salmo 15. E ainda que ele venha a causar prejuízo, ele mantém a sua palavra. E o que é que ele faz? Ele vai imediatamente ao portão da cidade. O que é isso? Naquela época, o portão, a porta da cidade, era como se fosse o cartório, digamos assim. Era o centro onde os negócios, os acordos eram oficializados. Tinham a firma reconhecida, como a gente costuma falar. E enquanto Boaz estava sentado ali, essa expressão aparece novamente. Eis que. Essa é uma expressão hebraica traduzida por essa palavra, eis que, é exatamente chamando você para observar o que está acontecendo e imaginar que você é um dos personagens, feito aqueles jogos de primeira pessoa, que você é o personagem que está atirando, ou que está construindo, ou fazendo o que quer que seja. Observe, imagine que você está ali na história.
E aí você está ali no portão da cidade e aí do nada, olha só que coincidência, mais uma vez, quanta coincidência a gente vê no livro de Ruth, né? Aquela pessoa exatamente que Boaz precisava falar aparece. Veja só que coincidência. E mais uma vez, ao contar essa história dessa forma, a gente pode imaginar aqui que o narrador que escreveu essa história tem um sorriso no canto do rosto. Porque mais uma vez ele está deixando evidente que Deus está sempre nos bastidores dessa história. Mais uma aparente coincidência para nos lembrar daquele encontro providencial que disse lá, por acaso, lembram no capítulo 2? Por acaso Ruth acabou indo para o campo de Boaz. Ora, veja só, a mente hebraica não acredita nisso, a sorte se lança no regaço, mas a resposta certa vem do Senhor. Essa é a mentalidade hebraica. E aí essa palavra eis aqui conecta tanto esse episódio de agora com aquele. Mostrando mais uma vez aqui, entendo o que está acontecendo. Eu não vou dizer para não perder a graça, mas você sabe que é Deus que está no controle de tudo aqui. Alguns comentaristas acertadamente apontam que essa é uma maneira do comentarista chamar a nossa atenção para a bênção de Deus repousando sobre aquelas pessoas que tomam atitudes piedosas, atitudes em conformidade com a lei que por sua vez reflete o caráter de Deus que a gente foi criado, lembram de ontem, para refletir. Note que tanto Ruth, lá no capítulo 2, quanto Boaz agora, foram movidos não por interesses egoístas, mas por amor pactual. Ruth para com Noemi lá, e agora Boaz para com Ruth. É como se o autor de Ruth estivesse mostrando que Deus geralmente recompensa bondosa e livremente, ele não tem a obrigação de recompensar atos de piedade. Atos que refletem a lei de Deus e, consequentemente, refletem o próprio Deus. No capítulo 2, a bondade de Ruth, ao buscar alimento para ela e Noemi, levou ela a encontrar o seu Redentor, a encontrar Boaz. Agora, esse mesmo Boaz está buscando a redenção para elas de maneira altamente altruísta, pensando no próximo, como a gente vai ver. E assim, ao agir dessa maneira piedosa, Deus coloca exatamente a pessoa com quem Boaz que precisava falar diante dele. Outro elemento notável aqui nessa passagem é que Boaz, ele é de fato, conforme ele foi descrito lá no capítulo 2, um homem de influência e respeito na cidade. Veja, perceba que ele está em controle absoluto aqui da sua ação. À medida que você vai lendo isso aqui, você percebe que todos os verbos que ele fala, que descrevem as ações dele, são imperativos. Ele diz para as pessoas fazerem as coisas e elas fazem. Primeiro ele diz para o homem se sentar, o resgatador, e ele se senta. Depois ele reúne 10 anciões para se sentarem como testemunhas. Ele diz, sentem ali, e eles sentam. Veja o respeito que ele possui, de fato, na cidade. E aí Boaz começa a se dirigir ao parente próximo, porque esse era um assunto familiar. A presença dos anciãos ali não era que eles iam controlar o processo ou o acordo que ia ser reconhecido em firma ali, mas eles estavam lá simplesmente como testemunhas. Eles não tinham uma função de liderança. E aí Boaz vai e apresenta a situação ao fulano. Veja, amigo, Noemi, nossa parente, está arrendando, isso aqui sou eu traduzindo, arrendando um pedaço de terra que pertencia ao nosso parente Elimeleque. Eu estou dizendo arrendando, e nesse momento seria bom você lembrar aquilo que eu expliquei numa exposição passada, que ninguém poderia vender permanentemente um pedaço de terra em Israel, porque sempre tinha aquele ano chamado Ano do Jubileu, onde as terras iam voltar para os seus possuidores originários, conforme a divisão que foi feita com a conquista da terra prometida. Por isso que eu estou usando a palavra arrendar aqui ao invés de vender, para que a gente entenda o que aquilo significava no contexto deles, trazendo para o nosso. Além disso, embora Boaz soubesse o nome desse homem, é claro que Boaz sabia quem esse homem era. Ele disse, tem um cara e eu sei quem é, e eu vou atrás dele. Ele conhecia, ele sabia quem era. Mas o autor de Ruth intencionalmente omite o nome desse rapaz aqui. Você percebe, ele usou uma expressão hebraica que equivale ao nosso fulano de tal, e aí a nossa versão aqui resume para fulano, que é uma ótima tradução. Há várias razões para a Bíblia omitir intencionalmente, e essa é claramente uma omissão intencional do nome de alguém. E o motivo para a omissão do nome desse homem vai ficar claro, à medida em que a gente for avançando aqui. Agora, deixe-me trazer a sua atenção de volta para o diálogo público de Boaz com o fulano de tal. Então, sobre esse pedaço de terra, ele está dizendo, eu preciso que você me diga se você vai redimir esse pedaço de terra, porque se você não for fazer isso, eu vou. Daí, para a tua surpresa ou até angústia,
dependendo do quanto você está torcendo para Ruth virar logo senhora Boaz, você começa a dizer, rapaz, será que esse cara vai estragar a nossa história aqui? E ele diz enfaticamente, eu vou redimir. Claro, eu vou. O hebraico aqui é bem enfático. Nossa, esse cara vai estragar a nossa história. Mas pense um pouco mais. Por que esse cara ia dizer não para uma proposta dessa? Tudo parece apontar para isso aqui ser um excelente investimento do ponto de vista financeiro. Ele é o parente mais próximo, Noemi já não tem descendentes, nas próprias palavras dela, ela não pode nem ficar com raiva de mim por dizer isso, ela já é muito velha para ter filho. Assim, fulano poderia adquirir a terra agora, e lá no jubileu não ia ter ninguém para receber a terra de volta, e o que é que ia acontecer? Aquilo ia incorporar ao patrimônio dele. Era um negócio muito bom. E ainda de quebra, ele seria admirado pelos seus pares, pelos seus concidadãos. Ele ia se tornar um redentor. Veja que coisa. Tanto é assim que não há nem hesitação da sua parte, pelo contrário, ele enfaticamente declara, eu irei redimir. E aí Boaz então apresenta a segunda parte do acordo. O redentor da terra também deveria tomar Ruth como esposa. E por meio de Ruth estabeleceu suscitar uma herança para aquela terra, ou seja, trazer descendência no nome do falecido marido de Ruth. O primeiro filho daquela relação seria como se fosse um substituto do falecido primeiro marido de Ruth. E ele, portanto, iria ficar com a terra quando o jubileu chegasse. E alguns dizem que Boaz foi desonesto aqui. Eles dizem isso porque os procedimentos que Boaz dita aqui não seguem a letra da lei. Em outras palavras, fulano de tal não teria uma obrigação legal, ele não poderia ser processado, por exemplo, para ser obrigado a fazer aquilo, a se casar com Ruth, porque ele não era um irmão, como irmão de sangue mesmo ali, imediato, do falecido marido. Mas Boaz está cumprindo aqui o espírito da lei, a essência da lei. Tanto é assim que nenhum dos anciãos questiona o que ele está fazendo, nem mesmo fulano de tal questiona. Todos nesse contexto aqui estão entendendo, embora silenciosamente e até vergonhosamente, no caso do fulano, que embora não houvesse uma obrigação legal para ele tomar Ruth, havia uma obrigação claramente moral. Sabe aquela pessoa que faz o certo, mesmo que não seja obrigado pela lei a fazer o certo, e aí envergonha todo mundo ao redor e todo mundo fica até com vergonha de dizer, rapaz, tu é besta, não. Você pode até pensar, que bicho besta. Mas você sabe que aquela pessoa está fazendo o que é certo, ainda que você não seja obrigado a fazer pela lei. Eu lembro claramente, eu não sei qual foi a Copa do Mundo, ou se foi uma Copa do Mundo específica, ou se foi vários eventos esportivos, como Copa do Mundo, Olimpíadas, mas eu sei que os japoneses ficaram conhecidos, não sei se vocês lembram, por limparem os estádios de futebol, logo depois dos jogos. Passou nos jornais todos. Eles não tinham obrigação de fazer aquilo, mas todo mundo sabia que aquilo ali era o certo a se fazer. Tanto é que traz vergonha para a gente lembrar de como a gente é sujo às vezes. A gente não limpa a sujeira que a gente deixa. Para muita gente foi claro, olha, aquilo ali, ninguém pode ser processado por não fazer aquilo. Afinal de contas, o Estado vai pagar os zeladores, as pessoas por fazerem aquilo. E na nossa cabeça não tem obrigação de fazer. Mas todo mundo sabe que aquilo ali foi certo. É mais ou menos algo assim que está acontecendo aqui. Todo mundo nessa história sabe que Boaz está fazendo uma coisa certa aqui. Ele está... Assim que ele usa a expressão aqui, suscitar o nome do falecido, no verso 5 e no verso 10 da nossa passagem, claramente essa passagem vem lá do Pentateuco, da lei de Moisés, que era a Bíblia desse povo. Em Gênesis 48, Jacó, quando ele abençoou seus filhos, que iriam então se tornar as 12 tribos de Israel, ele fala dessa expressão, suscitar uma herança. Essa conexão entre terra e descendência já estava estabelecida desde o chamado de Abraão, em Gênesis capítulo 12. É verdade que Boaz aqui ele foi astuto. Foi sabido, como diz lá em Recife. Mas ele tinha uma razão nobre por trás das suas ações. Ele não foi desonesto. Ele nem quis, nem causou efetivo mal a ninguém. Pelo contrário, ele fez o bem. Ele cumpriu o fim da lei, que é o amor e a justiça. Ele é um exemplo íntegro de um homem que é sábio como a serpente, como Jesus diz para a gente ser, e inocente como as pombas. Então, assim que o fulano ouviu a frase suscitar o nome do falecido por sua herança, ele imediatamente pula fora desse barco. Não, eu não ouvi direito. Tinha um negócio aqui no meu ouvido. Você redime, fica à vontade. Que é isso, como eu tomar sua frente numa situação dessa? Não há como eu fazer isso, senão eu arruinaria a minha, no caso aí, a minha herança.
E aí a gente vê a justiça poética do texto. Uma vez que fulano se recusou a perpetuar o nome do falecido, nada mais justo que o seu próprio nome seja omitido da história, ficando sempre conhecido como fulano. O nome dele foi que foi esquecido. Vocês conseguem entender o porquê que o fulano mudou de ideia? De repente, aquela oportunidade não parecia mais tão lucrativa para ele. Ruth era uma viúva relativamente jovem. Ela ainda poderia ter filhos, e o primeiro filho que ela tivesse com esse homem seria o herdeiro de tudo o que ele estava comprando agora. E agora, por causa da astúcia de Boaz, a gente pode saber com certeza qual era a motivação desse homem para agir. Se Boaz tivesse apresentado tudo de uma vez e ele dissesse, eu não posso, a gente ia ter que acreditar no que a gente estava lendo. A gente nunca ia saber qual era a motivação dele, mas essa motivação nos traz muitas lições. Se Boaz não tivesse apresentado essa questão em 2 etapas, a terra, mas se você pegar a terra, tem que pegar também uma esposa. A gente ouvia a declaração de fulano e tal, olha, não posso redimir. E a gente não ia ter como saber qual era a motivação dele. Mas, por causa da forma como Boaz agiu, fica bastante evidente que, embora ele tenha dito não posso, se ele fosse completamente honesto, ele deveria ter dito, na verdade, era não quero. E eu me pergunto, às vezes, se esse tipo de raciocínio, de pensamento, de motivação soa familiar para você. Será que você consegue lembrar, em alguma situação na sua vida, que você podia ter servido alguém, mas você simplesmente não quis, ou você pintou como não quer, não posso? Talvez você tenha mentido para alguém, ou até para você mesmo. Ou simplesmente agiu como se não soubesse ou não pudesse, não sei de nada, não estou vendo nada, não estou ouvindo nada. Nós sabemos que o fulano ele tinha o dinheiro necessário para redimir, ele não tinha o caráter. Diferentemente de Boaz, ele não vivia baseado naquela palavrinha que está ficando tão familiar para a gente, eu espero. Hesed, o amor pactual. E essa transação envolvia uma despesa considerável em prol de outra pessoa. Envolveria um investimento inicial pesado numa terra que no final não permaneceria com ele. Além disso, ele ia agora ter mais bocas para alimentar, pelo menos mais 2, Ruth e Noemi. Sendo assim, a verdadeira questão é por que alguém faria algo assim? Essa é que é a questão ao homem natural. Porque isso é algo que não faz sentido algum para alguém mundano. Por que eu vou simplesmente fazer algo que não vai ter vantagem nenhuma para mim? Em uma palavra, amor. Amor. Amor verdadeiro, genuíno, piedoso, movido pelo Espírito. Amor gracioso. Veja, existe aqui diante de nós nesse texto um contraste entre 2 princípios fundamentais de vida. Um que vem do alto, que é piedoso, orientado pelo Evangelho, enquanto o outro é aquele instinto inato de amizade com o mundo e com as coisas desse mundo. E aí a pergunta que fica para nós aqui é qual é o princípio que norteia os nossos passos? Acaso buscas usar teus bens, teus dons para servir e abençoar os outros, ou geralmente você os usa para tirar vantagem dos outros, a fim de alimentar as tuas ambições ou até mesmo às vezes caprichos? Por acaso você não vê que nós fomos salvos? A nossa salvação ela só existe, na verdade, porque Deus é em essência um doador. Ele não precisa de nada. Ele é suficiente em si mesmo. A gente estava numa situação muito mais precária do que a de Noemi, do que a de Ruth, mas por sua graça, o Senhor Jesus, embora sendo rico, se fez pobre, para que por meio da sua pobreza a gente se tornasse rico. Esse é o custo da redenção. Como Noemi e Ruth, todos nós, cristãos, fomos redimidos por essa lógica que aos olhos do mundo é invertida, é de cabeça para baixo. Que lógica é essa? É melhor dar do que receber. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá em meu nome. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. E qual o custo maior do que alguém dar a sua vida pelo seu inimigo? Foi exatamente isso que Deus fez. O Deus encarnado.
Haverá momentos em nossas vidas em que a gente vai ter a oportunidade de nos posicionarmos por Cristo, onde quer que a gente esteja, no trabalho, nas escolas, ou mesmo as nossas escolhas do dia a dia. E vai ser difícil tomarmos certas posições, assumirmos certos riscos, sacrificarmos certas coisas. Vai parecer como morrer, às vezes. Mas essa vida de carregar a cruz é a vida da ressurreição para a qual fomos chamados pelo nosso Salvador ressurreto. Se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos e irmãs, vocês conseguem perceber como essa abordagem de o que eu ganho com isso é exatamente oposta à lógica do Evangelho? A lógica do Evangelho é a quem eu posso servir com isso. De que maneira eu posso amar a Deus e ao meu próximo por meio de tudo que sou, que sinto e que possuo. Tenho, portanto, em vocês, como Paulo vai falar lá em Filipenses 2, a mente de Cristo. A mente que Boaz representa para nós de forma tão clara. Veja, vocês foram salvos por meio dessa lógica. Olhem para a cruz. Qualquer um que olhe para a cruz com os olhos do mundo vai gritar, perdedor, que ele é um louco, burro. Mas nós sabemos que foi naquela cruz maldita que a maldição do pecado foi removida e o custo da nossa redenção foi pago. E foi por causa do que Cristo fez que ele recebeu aqui, para a nossa história, um nome que está acima de todo nome. Jesus Cristo, Senhor. E de fato a nossa redenção foi custosa e muito mais do que a redenção de Noemi e de Ruth. Mas ela conquistou um eterno peso de glória, o que nos leva para o nosso segundo ponto de hoje, a conquista da redenção, os versos de 11 até o final do capítulo. E nesses versículos aqui, principalmente nos versículos iniciais, a partir do verso 11, a gente vai ver que bênçãos acompanham a redenção. Isso é exatamente o que a gente tem nos versículos 11 e 12, por exemplo. Veja, os anciãos abençoam Boaz e Ruth, a sua agora esposa. Como Boaz reconheceu no capítulo anterior, todos agora no portão da cidade tecem elogios à virtuosa Ruth. Ela agora, mais uma vez, juntamente com Boaz, formará um casal temente a Deus. Assim como Ruth amou a Noemi sacrificialmente, agora Boaz faz o mesmo por ela. Todos sabem que ela estava servindo a sua família de maneira sacrificial. E assim também estava Boaz, um homem, um casal virtuoso, digno de gerar um rei segundo o coração de Deus, o Davi, como a gente vê aqui no final do texto. Assim os anciãos oram para que o nome de Boaz seja famoso em Israel, ao invés de esquecido como foi o de fulano de tal. E Boaz, por sua vez, é abençoado também por ter agora Ruth como a sua esposa. A gente sabe, a mentalidade bíblica é exatamente essa. Aquele que encontra uma esposa piedosa encontrou algo bom e obteve favor do Senhor, diz a palavra de Deus em Provérbios 18, 22. Além disso, a redenção nos traz para a família de Deus outra conquista da redenção. Ruth, que outrora estava tão distante, agora foi trazida para perto. E assim Deus mostra que o seu povo não se trata apenas de uma etnia, mesmo na antiga aliança, mas de uma circuncisão do coração, a conversão do espírito. Deuteronômio 30, verso 6, já mostrava isso. Ruth é até comparada, veja, uma moabita, comparada a uma as matriarcas de Israel, Raquel e Lia, sugerindo aí o papel fundamental que ela ia ter como matriarca da monarquia de Israel, por meio do seu descendente Davi. Então, meus irmãos, povo de Deus, não há ninguém além do alcance dos braços do Pai, ninguém. Se essa pessoa pertence a Ele, talvez você sofra por estar tão distante de Deus, essa pessoa. Continue orando por ela. Se ela for do Senhor, Deus haverá de chamá-la. Deus está construindo uma família, não um partido político, uma nação cristã, uma instituição filantrópica, mas uma família composta por pessoas de diferentes origens, culturas, preferências, idades, até mesmo raças. E uma das coisas mais maravilhosas que eu acho no Evangelho é ver pessoas que não estariam juntas por... talvez não tenham quase nada em comum de acordo com o mundo, mas estão juntas pelo poder da cruz. Talvez você olhe ao redor assim e veja alguns irmãos em Cristo, você pensa, caramba, eu não tenho nada em comum com o pessoal. Mas se você e aquela pessoa são cristãos, você está olhando para coisas menores. Veja, vocês têm as coisas mais preciosas em comum.
Um só corpo, um só espírito, uma só esperança do chamado de vocês, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. É por isso que a igreja é chamada da casa do Pai. E à medida em que a gente desenvolve aqui, ajudando vocês nesse trabalho, que a primeira impressão de alguém que passar por essa porta para visitar vocês seja que seja uma família. Não simplesmente um salão de culto elegante ou qualquer outra coisa que a gente possa glorificar nessa vida. Porque aquilo que é essencial, de fato, até mesmo para Deus, é como dizia o poeta, invisível aos olhos, mas percebido pela alma. E aí veja comigo também que a redenção conquista não apenas bênçãos, mas até mesmo reversão de coisas ruins. Observem a descrição concisa no verso 13 que o Senhor deu a Ruth concepção. Essa é a segunda e última vez nesse livro que o narrador diz expressamente que Deus interveio diretamente na história. Ela nunca teve, ela passou um bom tempo casada com seu marido, nunca teve filho, mas agora Deus abre a madre e abençoa. E a outra vez foi lá, a única outra vez que o narrador da história de Ruth fala que Deus interviu diretamente, muito embora a gente saiba que a coincidência é só um recurso literário para manter a nossa atenção. Mas a outra vez que ele fala explicitamente que Deus interviu na história, ele usa o mesmo verbo que ele usa aqui em hebraico para dizer que ele deu filho a Ruth, mas quando ele deu fome, ou seja, ele enviou fome, é o mesmo verbo lá. Assim unindo essas duas questões. E veja como é interessante, né? Por meio do recurso literário aqui, no começo e no fim da história, Deus, ele está mostrando para a gente que toda a história está debaixo do controle de Deus. É interessante que eu vou falar isso de novo, mas lá foi uma questão associada à nação, aqui uma questão relacionada à família. Veja como aquela família funcionava como um microcosmo, como se fosse uma maquete do que Deus está fazendo em escala nacional e agora na Nova Aliança, a gente sabe, em escala global de restauração. E veja como as mulheres respondem aqui, as mulheres da cidade, no verso 14, elas reconhecem que Deus foi quem abençoou a união de Ruth e Boaz com essa criança, e elas começam a bendizer, a abençoar literalmente o nome de Yahvé, o nome do Senhor, o nome pactual do Senhor. Como Ruth foi cuidada, ela agora se torna o meio pelo qual o Senhor restaurará plenamente Noemi. Ruth amou Noemi tanto que para ela Ruth era melhor do que 7 filhos, e é por meio do nascimento de Obed que o Senhor providenciou o Redentor para Noemi. Como restaurador da vida, ele seria aquele que não deixaria a linhagem da família morrer. E as mulheres vizinhas reconhecem que o Senhor mesmo estava preenchendo o vazio que Noemi dizia ter. Que na verdade ela nem tinha, mas ela percebia ter, porque ela tinha Ruth. Algumas delas provavelmente foram aquelas que viram Noemi voltando e reclamando, dizendo, eu voltei amargurada e vazia e pobre. Mas agora ela tem o colo preenchido, cheio com o pequeno Obed. Um menino que significativamente não foi nomeado pelos pais. Ele foi nomeado pelas vizinhas. Já pensou o seu vizinho que dá nome no teu filho? Negócio esquisito. Na primeira vez que eu li isso, eu fiquei, rapaz, o que está acontecendo aqui? E se você parar para pensar aqui, os nomes da Bíblia estão estritamente conectados à vocação e ao destino daquela pessoa. Vê Abraão, por exemplo, pai de muitas nações. Então esse evento aqui aparentemente sem importância, até esquisito culturalmente para a gente, e para aquela cultura mesmo, esse é o único exemplo no Antigo Testamento que a gente tem de algo acontecendo assim, alguém que não seja os pais nomeando uma criança, mas isso aqui aponta para o fato de que a missão daquela criança envolvia mais do que a redenção de uma única família. Veja que interessante. Tendo recebido o seu nome da boca das mulheres israelitas, a gente tem aqui uma indicação de que o destino dessa criança apontava para a reversão do destino de toda uma nação, não só daquela família. Eu já mencionei durante as nossas exposições que as dificuldades de Noemi, que eu falei agora por aquela questão da conexão dos verbos, mas eu falei várias vezes que aqui as dificuldades de Noemi funcionam aqui na história de Ruth como um microcosmo, uma maquete, uma miniatura das lutas e tribulações da nação toda de Israel. Lembre-se que o livro de Ruth começa quase como uma continuação do livro de Juízes. Até que no primeiro sermão eu pedi para a gente começar do verso final do livro de Juízes. Naqueles dias, qual era o coro lá? Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos.
Assim, da mesma forma que a linhagem de Noemi estava prestes a se extinguir, a nação de Israel toda estava desintegrando-se. O próprio livro dos Juízes termina com um cenário feio e sangrento de uma guerra civil, de abusos terríveis, dolorosos de ler. Uma tribo sendo extirpada. Mas aqui em nosso livro, ao final do versículo 17, assim como as expectativas de Noemi foram revertidas, nasceu um filho a Noemi, não foi nem a Ruth. Na verdade foi a Ruth, mas é Noemi no sentido que ela ia dar continuidade ao filho de Noemi. Ela ia tomar o lugar de Malom. Assim também mudou-se o destino da nação de Israel, e o seu nome será Obed. E aí o autor já dá a implicação para a gente aqui. Pai de Jessé, pai de Davi. Lembrem-se que a crise no tempo dos juízes, que é exatamente o tempo onde essa história acontece, era o quê? Era exatamente porque não havia rei em Israel. Essa era a causa da crise. E aí veja que o livro de Ruth aqui oferece uma resposta para os clamores não apenas daquela família, mas de toda aquela nação. Qual é a última palavra do livro de Ruth aqui? Davi. E qual era a crise? Não havia rei em Israel. Então veja, o livro de Ruth está respondendo tanto a provisão que Deus faz para todos, para todo o seu povo. E quando ele faz isso, ele não negligencia você em particular, aquela família. Deus estava longe dos holofotes, trabalhando a fim de resgatar não só uma família, mas toda uma nação, mas ao mesmo tempo notando indivíduos específicos, especialmente indivíduos piedosos específicos. Ele conhece o seu povo pelo nome, ele é capaz de cuidar de um povo de número tão incontável como as estrelas dos céus, e ainda assim cuidar de nós, carregar-nos em seus braços e nos chamar pelo nosso próprio nome. E para coroar essa história bela e notável, a gente tem aqui uma genealogia, provavelmente a sua parte favorita de ler a Bíblia, não é? Não é verdade, meus irmãos? Não minta não, viu, meus irmãos? Que para alguns tem um efeito aqui de dar um banho de água fria. Mas, rapaz, essa história estava tão boa aqui, aí vem, acaba botando uma genealogia aqui no final. Mas o que essa genealogia faz aqui, se a gente entender o propósito dela, é, na verdade, coroar esse livro. Essa genealogia mostra que essa história responde muito mais do que as necessidades de Noemi, ou mesmo as necessidades de Israel. Essa história responde à necessidade fundamental de todo ser humano. Todos nós precisamos de um rei que nos governe, que nos defenda, que nos conquiste, conquiste aos nossos inimigos e os restrinja, a fim de que eles não nos exterminem. E, portanto, essa genealogia é repetida lá no Evangelho de Mateus, especificamente no capítulo 1, versículo 5. Esse mesmo Mateus que vai se considerar em apresentar o Senhor Jesus como grande rei, filho de Davi e também senhor de Davi. Além disso, Mateus termina com a grande comissão desse rei, a quem toda a autoridade foi dada nos céus e na terra, para que nós, a sua igreja e o seu povo, sigamos adiante, fazendo discípulos de todas as nações, até que ele volte. E aí a pergunta que esse texto clama é: acaso é Jesus o teu rei, o filho de Davi? Quais são as evidências do teu domínio, do seu domínio em tua vida? Porque se ele é teu Salvador, ele também é o teu Senhor. E de que maneira o senhorio de Cristo se reflete na tua vida, nas tuas palavras, nas tuas escolhas, nos teus desejos, naquilo que te move a agir. E veja, esse rei também é um Obed. Esse nome significa servo. Ele serviu ao seu povo por meio do sacrifício supremo, para que, como já confessamos, ele pudesse comprar a nossa salvação a um alto custo e conquistar uma herança eterna para nós no reino dos céus. O livro de Ruth, meus irmãos, é de fato, espero que vocês tenham visto isso, uma pérola espiritual. Nessa breve e sucinta história, aprendemos que Deus é soberano até mesmo em tempos de fome e desespero. Aprendemos que Ele chama o seu povo ao arrependimento em momentos assim. Aprendemos sobre o perigo de tomar decisões como Elimeleque tomou, sem considerarmos a lei do Senhor. Aprendemos sobre o drama e a dificuldade e o perigo da amargura que não consegue encontrar deleite nem mesmo no Senhor.
Aprendemos sobre a escolha fundamental de caminhar pelo caminho estreito do amor sacrificial e, por meio desse caminho, sim, encontrar bênçãos divinas. Aprendemos que, embora Deus seja soberano, a gente ainda é responsável. Aprendemos sobre o custo da redenção e a sua gloriosa conquista. E nós aprendemos tudo isso sobre o pano de fundo do controle de Deus sobre os mínimos detalhes da vida. Veja, ele trouxe Ruth de longe, ele preparou para ela um redentor adequado, que estaria pronto para ver o fruto do Espírito na vida dessa mulher. Por que eu estou dizendo isso? Como foi que Deus preparou Boaz unicamente para estar aberto a perceber o fruto do Espírito na vida dessa mulher e no coração de um crente? Se você consultar Mateus capítulo 1, a gente vai ver quem era a mãe de Boaz. Quem era essa mulher? Era Raabe. A mãe de Boaz era Raabe. Outro troféu da graça divina. A gente lê sobre ela lá em Josué 2. Ela era uma ex-prostituta que foi parar na genealogia do nosso Salvador. Ela era um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. E Boaz estava pronto para entender que mesmo uma moabita, se habitada pelo Espírito, poderia ser extremamente piedosa. E lembra da terra que Boaz redimiu, Belém, Efrata, foi exatamente ali que o nosso Redentor nasceu. Exatamente ali. E em uma manjedoura, anunciando ao mundo desde o seu nascimento qual era a sua missão e que o seu nome, tão importante aqui no livro de Ruth, né, nomes, e que o seu nome indicava a sua missão, Jesus. Ele não veio para ser servido, mas para servir, Obed, e dar a sua vida como resgate por muitos. E ele será chamado Jesus, disse o anjo, pois ele salvará, redimirá seu povo dos seus pecados. Aleluia. Oremos. Grandioso e amantíssimo Pai, nós bendizemos e louvamos o Teu nome pela maravilhosa obra da salvação. A Tua redenção, Senhor, a nossa redenção conquistada por Ti, foi sim extremamente custosa, mas conquistou para nós um peso eterno de glória. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a cada dia mais percebermos quão gloriosa é a nossa salvação e que assim ela possa temperar a nossa vida. Pois estamos sendo salvos diariamente, embora já tenhamos sido salvos definitivamente. Somos justificados em Cristo de uma vez por todas. Estamos sendo santificados pelo Espírito progressivamente. O pecado já não tem mais poder de nos dominar, mas ele ainda está presente em nosso meio e nos afeta tanto. E nos tenta tanto. Ó Deus, nós olhamos com ardente expectativa para o dia em que até mesmo a presença do pecado será afastada de nós. Não apenas seu poder e a punição devida. Ó Deus, sê conosco, aplica de maneira como um selo em nossos corações as verdades que aprendemos nesse glorioso e sucinto livro da Tua Santa Escritura. Sê conosco e nos guarda e nos abençoa por meio da Tua palavra cada vez mais. Amém. Vamos cantar agora o hino número 256, Rude Cruz. O coro é interessante. Quando o Ricardo mandou para mim as opções das músicas, quando eu vi essa escolha aqui, que ele mesmo, crédito para ele aí, escolheu, a gente vê claramente aqui esse coro, né? Veja, a mensagem da cruz, em lugar de uma cruz, o custo da redenção, a coroa Jesus me dará, a conquista da redenção. E bem claramente ali nos últimos 2 versos do coro. Vamos cantar, vamos nos levantar e cantar como quem foi salvo de verdade, com alegria no coração e fervor nos lábios. De cruz se erigiu,
Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, alegria será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim, sério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso querido e misericordioso Pai, a comunhão, o poder e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém.